Ok. Vou fazer aqui os comentários então a respeito da lista. Nós já corrigimos em sala, mas eu vou deixar os comentários aqui gravados para quem não pegou. Ok? Então vamos começar aqui com as questões. A primeira questão então era desenhar o esquema com as etapas de um sistema de comunicação e dar pelo menos 2 exemplos para cada etapa. Bom, o desenho que eu estava sugerindo aqui, ó, é esse aqui, ok? O desenho tem aqui a fonte da informação. Os exemplos de fonte de informação, vocês podem, por exemplo, dar um sinal de áudio, né? Uma fala, pode ser uma imagem, né? Por exemplo, uma gravação de um vídeo de alguma coisa, pode ser um sinal de comando, né? Um sinal de um Arduino querendo comandar alguma coisa que está à distância. Essa mensagem então ela vai para o transmissor, né? Então esse transmissor aqui você pode pensar como um celular, pode pensar como uma placa de rede, como um rádio daquele que eu uso na sala, né? O walkie-talkie. Então ali temos um transmissor, poderia ser uma estação de transmissão de rádio, né? De televisão. O canal é o caminho que ele vai seguir, né? Então ele pode seguir por um canal aéreo, né? Uma onda eletromagnética aérea. Pode seguir também por um cabo de coaxial, né? Um fio coaxial. Pode também passar pela fibra ótica. Então aqui são os meios que ele vai seguir. Cada meio diferente vai ter as suas especificações. O receptor aqui nós podemos pensar no computador, num celular também, porque, né, o celular é um transceptor, né, ele envia e recebe. O receptor então pode ser também uma placa de rede, pode ser um rádio simplex, né, um rádio que só recebe. E o destino da informação vai ser uma pessoa que vai receber aquilo ali, uma máquina que vai receber aquela informação, né? Um computador que vai receber aquela informação, ok? Então essa é a questão 1. A questão 2 é o que é um ruído, né? O ruído está definido aqui. Vamos achar ele aqui, onde ele está definido. O ruído vai ser tudo aquilo que vai atrapalhar, ele entra no canal de comunicação para criar alguma perturbação dessa comunicação, né? A definição aqui que está nos slides, né? É isso aí, ó. É uma energia aleatória, desejável, que entra no sistema de comunicação através do meio de comunicação, interfere com a mensagem, né? Graficamente é mostrado por isso aí, né? Então pode ser exemplos de coisas que geram ruído. Um motor elétrico ligado gera ruído. Uma linha de transmissão gera ruído. Um transmissor que está defeituoso pode também gerar algum tipo de ruído. O sol gera ruído também, né? Para algumas frequências, a própria interferência do sol. Então esses são alguns exemplos de ruídos. Escrever o seu nome em código Morse, isso aí é mais para vocês terem uma ideia, né? Para ter tido algum contato com o código Morse. Lembrando aí que o código Morse ele é uma comunicação com apenas 2 tipos de sinais, né? Então, o precursor aí dos sinais digitais. O que é um transmissor? Então a definição de transmissor está aqui, né? Então uma coleção de componentes eletrônicos
que converte o sinal elétrico em um sinal apropriado para transmissão através de um certo meio. Então, ou seja, o transmissor ele vai ser aquele que vai pegar a informação que vai ser transmitida e transformá-la em um tipo de sinal dependendo do meio, né? Então, por exemplo, se for um sinal, eu posso ter um sinal que vai ser enviado por um fio sem portadora, banda base. Então ele simplesmente vai amplificar e enviar pelo fio. Pode ser que eu envie, se eu for enviar pelo ar, eu vou ter uma portadora. Então o transmissor vai ser aquele que vai adequar, colocando a portadora para enviar pelo ar. Pode ser que eu tenha que, vai ser por fibra ótica, então ele vai ter que transformar aquele sinal que eu estou transmitindo, né, em um pulso de luz que vai ser enviado por fibra ótica, e assim vai. A outra definição que eu peço é o que é o receptor. Então, o receptor, por lógica, né, ele é aquele que vai pegar, vai receber aquela mensagem transmitida, vai receber aquele sinal que veio por aquele determinado canal. Então, uma luz, uma onda eletromagnética comportadora, um sinal banda base, e vai tirar dali a informação que você quer, né, e disponibilizar essa informação, né. Um bom exemplo que a gente tem usado aqui, que é quando tem a portadora, ele tem que retirar a portadora, né, para te entregar exatamente ali, por exemplo, o áudio que está sendo carregado pela portadora. Então ele vai pegar esse sinal e te entregar. Um outro exemplo aqui, o que é o transceptor? Não, é o que é o canal de comunicação. Bom, o canal de comunicação é o meio, né? É o meio, né, que o sinal vai ser enviado, né? Então pode ser condutor elétrico, pode ser um fio elétrico, né? O meio óptico, que a gente já falou, das fibras ópticas, pode ser um laser, né? O espaço livre, que é o ar mesmo, e outros meios diferentes, né? Eu falei, por exemplo, a água, né, que a gente usa lá, o sonar. Então esses são o canal de comunicação, tá ligado ao meio. Transceptor. A definição de transceptor é, vamos ver se ela tá aqui, né? Então todo aquele dispositivo que tanto envia quanto recebe, nós chamamos de transceptor, né? O telefone, celulares, modem, tudo aquilo que manda informação e recebe, a gente chama de transceptor, né? O transceptor ele é formado por uma parte receptora, né? Ele tem nele um receptor, um transmissor e um receptor. O que é a atenuação de sinal? A atenuação do sinal, ela é essa degradação, essa perda do sinal quando você envia ele por algum meio, né? Então aqui está falando que existe em todos os meios de transmissão sem fio, mas com fio também perde, né? A gente vai até ver isso nos próximos trimestres aí, como fazer o cálculo dessas perdas. No caso do ar, ela é proporcional ao quadrado da distância, né, entre o receptor. Então ela vai perdendo potência com o quadrado da distância. Então essa redução do sinal com o meio, né, ao caminhar no meio, a gente chama de atenuação do sinal. O que é uma comunicação simplex, half duplex e full duplex? Dê exemplos. Vamos nela lá. Estão definidas aqui. Então, simplex é o tipo de comunicação que ela só tem uma direção, né? Unidirecional. Alguém vai falar e alguém vai receber. O mais comum que a gente conhece é o rádio. O rádio, quando eu falo aqui, o rádio
que tem apenas um receptor, como aquele rádio AM FM que eu uso na sala para transmissão, para escutar aviação. Ele é um rádio que não tem um transmissor, ele só recebe sinal, né? Pode ser também, em algum momento, ele pode ser, dependendo da configuração de um Arduino, que recebe um sinal para comandar alguma coisa, né? O receptor, uma comunicação simplex também é aquela que você usa o controle remoto da sua casa na televisão, né? A televisão, ela, nesse circuito também, ele é um simplex, porque ele só recebe os pulsos que veio do controle remoto e ele vai pegar aquela informação e trocar de canal, aumentar o volume, sei lá. A própria transmissão de TV também, ainda hoje, não quando é via internet, mas quando é por sinal comum, né? TV a cabo, a TV ali, ela vai apenas receber aquela imagem com aquele áudio e você vai ver, né? Cada vez mais as televisores também estão se transformando em transmissores também, né? A ideia é que elas fiquem integradas, se transformem em computadores, mas por enquanto a grande maioria usa apenas como recepção, quando não é uma smart, né? Mas se você está pegando o sinal ali local, você está falando simplex, apenas recebe. O full duplex, vamos falar do half duplex mesmo. O half duplex é quando você tem uma comunicação que é bidirecional, mas ela não acontece ao mesmo tempo, né? Então, transmissão do rádio da polícia, esse rádio, o rádio amador, né, que a pessoa fala e o outro escuta também, toda vez que não tem esses dois caminhos ao mesmo tempo, né, a gente chama de half duplex. Esses walk-talk, que se chama também de handband, que handband é da banda de esses rádios manuais aí. Então isso a gente chama de half duplex. O half duplex ele tem um porquê de existir, né? Você, por exemplo, por que na aviação você usa half duplex, não usa uma coisa que você pode falar e escutar ao mesmo tempo? Porque é importante você garantir que a pessoa escutou, né? Quando eu dou uma informação e a pessoa não escutou, ela tem que dizer que não escutou para ela escutar depois, né? Para, olha, não copiei. Aí a pessoa fala novamente, né? É uma comunicação onde você não tem. Se você falar em cima, você tem que esperar e prestar atenção no que você está recebendo. Ela tem um porquê de ser, inclusive. E o full duplex, né? É tudo aquilo que é bidirecional, né? Que fala e recebe ao mesmo tempo. Celular é um bom exemplo. A ligação de telefone comum também, né? Você consegue falar ao mesmo tempo. A própria comunicação humana, ela é full duplex, né? Então, as pessoas falam ali e o outro recebe ao mesmo tempo, aquela confusão. Então, quando você não tem esse envio ao mesmo tempo, você tem esse tipo de comunicação. Envio e recebe. Tá aqui os dois definidos. A diferença entre um sinal analógico e digital tá aqui definida, né? Então, o sinal analógico ele tem vários valores, né? Ele pode ter vários valores dentro de uma faixa, né? Com diferentes formatos, né? Então, a gente diz que ele é um sinal contínuo, que pode ter qualquer valor no seu intervalo, né? Então, definição de sinal analógico, isso aí. Pode ter vários valores dentro ali do intervalo amostrado, né? Do intervalo que eu estou vendo. Então, quem transmite como recebe tem que estar preparado para receber qualquer tipo de valor. Já o sinal digital, ele facilita a comunicação nesse sentido, porque você só precisa enviar dois tipos de sinais, né? O sinal alto e o sinal baixo, e a sequência deles aí. Então, tem uma complicação de codificar isso,
mas você fica, o receptor, por exemplo, ele fica esperando um sinal alto ou um sinal baixo. E diferente de um analógico, que o sinal pode ser bem aleatório. Ok? Isso aqui também a gente costuma chamar de sinais discretos, né? Ele tem apenas ali alguns tipos dois tipos de sinais permitidos. A propagação da onda eletromagnética é fundamental, né, entender como acontece a propagação. A propagação ela vai ocorrer pela geração, né? Aqui eu até coloquei dois exemplos, né? Aqui você tem um campo, uma corrente elétrica, né? Uma corrente elétrica gera um campo magnético. Repara que a bússola percebe a presença do campo magnético. Então, uma corrente elétrica gera um campo magnético. Já um campo magnético que varia, se o campo magnético estiver variando, se o campo elétrico que você está gerando, ele varia, repare que você consegue transmitir esse sinal para o outro lado. A melhor definição, que é a que eu já falei na sala, para não complicar muito, é assim: o campo elétrico gerado pela corrente elétrica, uma corrente elétrica que varia no tempo, a corrente elétrica tem que estar variando, né? Na forma do sinal analógico ou na forma do sinal digital. Então, corrente elétrica variando no tempo gera um campo magnético que varia no tempo. Um campo magnético que varia no tempo gera um novo campo elétrico que também varia no tempo. Então, o que a gente vê é um sinal gerando o outro. Ó. Em azul é o campo elétrico gerado pela corrente lá na antena, tá vendo? Tá vendo o eletrãozinho andando aqui na antena? Ele está gerando uma corrente elétrica, né? Um campo elétrico. Esse campo elétrico, variando no tempo, gera um campo magnético. Repara que está defasado aqui, ó, de 180 graus. Um faz um ângulo com o outro de 90 graus. Esse campo magnético que está variando no tempo, porque foi gerado por um campo elétrico que varia no tempo, gera um outro campo elétrico que varia no tempo, que é o próximo sinal aqui no caminho. Então, é campo elétrico e campo magnético, um gerando o outro o tempo todo, ok? Então, é fundamental entender isso aqui. Então, é assim que acontece a onda, né? Pela geração de um campo elétrico que varia no tempo, gerando um campo magnético que varia no tempo, que gera um campo elétrico que varia no tempo, e assim sucessivamente. Qual é a importância da regulação, né, do uso das faixas do espectro eletromagnético? Qual é o nome da agência? Bom, nós falamos aqui de vários tipos de transmissão e sabemos que o que diferencia, o que dá ali a diferenciação de cada sinal é uma frequência, né? Então, cada país e o mundo em si, né, essas regulações geralmente elas são mundiais e locais, elas têm que ser feitas para dar, né, para organizar, né, as faixas de frequência. Nós vimos aqui que cada uma dessas atribuições de faixa são para, aqui é rádio, aqui é avião, aqui é transmissão de telefone celular, aqui é da Oi, aqui é da Vivo. Então, é para organizar o espectro eletromagnético, né, para que não haja interferência de uma transmissão ou recepção com outra, ok? E no Brasil quem faz isso é a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Vamos ver aqui qual a relação entre frequência e comprimento de onda. Isso aqui também, isso tem que estar no coração, né? Qual que é a relação entre frequência e comprimento de onda? Vamos lá.
Tá aqui, ó. Essa é a fórmula, né? O comprimento de onda é igual a velocidade da luz dividido pela frequência. Então, a relação você pode escrever de várias formas. Pode escrever, olha, o comprimento de onda ele é inversamente proporcional à frequência. Se você entendeu o que você está dizendo, né? Quando você fala que ele é inversamente proporcional, quer dizer que se a minha frequência aumenta, meu comprimento de onda diminui. Se o meu comprimento de onda diminui, minha frequência aumenta. Eles são inversamente proporcional, um inverso do outro, né? O comportamento é inverso de um do outro. Então eu vou colocar essa fórmula lá na prova, né? Fiquem muito atentos aí com essas questões aí, né? Vou colocar lá a velocidade da luz, então o cálculo vai ser muito simples. E aí acho que a próxima questão já é para fazer, calcular, né? Eu tenho lá 700 kHz. Eu quero saber qual que é o calcule o comprimento de onda. Quero saber o comprimento de onda de uma onda de 700 kHz. Então é muito simples, né? Se eu quero o comprimento de onda, eu vou pegar a velocidade da luz, que é aqui ela está em km por hora por segundo, ó. A gente trabalha com metro, né? 300 milhões de metros por segundo, né? Que é 3,8. 3 expoente. Deixa eu colocar aqui entre parênteses para não ter erro, ó. 3 exponencial 8 dividido pela frequência que eu estou procurando, que lá era 700 kHz. Então vamos lá, dividido por 700 expoente 3 kHz. Então, velocidade da luz dividido pela frequência é comprimento de onda. Então, ó, deu 428,571, ou seja, 428,57 metros. Então já fique atento, uma onda bem grande, né? É capaz aí de pular obstáculos maiores, né? Tem menos atenuação no caminho, pode refletir. Vai pensando nisso aí, porque é importante essa relação entre a frequência da onda e o seu comprimento com a propagação é fundamental, cai na prova e tem que estar no coração o resto da vida. Então aqui deu 428. Vamos ver a outra lá. A outra é 107 MHz. Então, vamos pegar a velocidade da luz de novo, 3,8, e vamos dividir por 107 MHz. 107. Eu gosto de colocar a vírgula aqui, porque não era fazer isso não, né? Pagar tudo de uma vez. 3,8 dividido a parênteses. Gosto de colocar parênteses nessas calculadoras porque elas são danadas para fazer conta que você não quer que ela faça. Dividido por 107 MHz. Então, expoente 6 dividido por outro vai dar 2,8 metros, ok? 2,8 metros é uma onda, bom, muito menor do que a outra. Então ela tem uma capacidade também de passar obstáculos, né? Por exemplo, dentro de uma casa não vai ser problema, né? Vai passar facilmente. Não vai dar muita diferença entre um cômodo e o outro. Mas a longa distância ela já começa a ter mais perda do que a outra, né? Vai atenuar mais do que a outra anterior. Mas lembrando, né, que a frequência, deixa eu ver se eu coloquei essa questão aqui, mas ela é totalmente fundamental.
se eu coloquei qual nome, né? 700 Hz. Ah, qual das duas tem maior alcance? Por quê? Isso aqui é fundamental. Então, lembrar que ondas com maiores comprimentos, ou seja, frequências menores, elas propagam mais longe, né? Pulam obstáculos mais facilmente, e ondas com frequências menores, elas conseguem levar mais informação, né? Porque você tem mais ciclos ali por segundo, então ela consegue carregar mais informação, mas elas atenuam mais, tem mais dificuldade de passar por obstáculos, né? Vejam o Wi-Fi, que trabalha numa frequência altíssima, né? 2.5 GHz, e às vezes de um cômodo para o outro ela já não chega, né? Já atenua ali. Agora uma onda de rádio, você fala de cidade para cidade, ou dependendo da faixa, você fala de país a país, né? Ok? Bom, próxima questão. Qual que é a faixa de frequência da percepção da audição humana e qual que é a faixa de frequência da conversação, né? Porque são duas coisas diferentes. Isso é importante porque quando você está falando de um transmissor de áudio, e até de quando você vai transformar um áudio em um sinal digital para ser transmitido, dependendo do que você quer, você não vai pegar o espectro todo, né? Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou pegar aqui essa faixa, tá vendo? A faixa de audição humana, ela vai de 20 a 20 kHz, ok? Eu, por exemplo, vocês viram que eu paro aqui em 10 kHz, eu não escuto. Isso aqui é uma faixa média, né? Então, o campo auditivo, ele é toda essa faixa aqui, tá? Agora, a zona de conversação é entre 80 e 12 kHz, né? Que é aquilo que envolve a nossa fala. Isso aí vai ser importante porque às vezes, por exemplo, se o WhatsApp ele vai transformar, quando você aperta o botão para falar, ele vai transformar o seu sinal de áudio, que é analógico, em um sinal digital. Nós vamos ver isso quando a gente estiver falando de conversores analógicos digitais. E a transformação em um sinal digital nunca pega o sinal inteiro. Ele vai pegar uma amostra. Então, dependendo, é diferente de você fazer um receptor, né, um microfone. Uma coisa é um microfone que vai pegar o áudio. Ele vai estar preocupado com certas frequências. Outra coisa é um microfone que vai pegar uma orquestra, né? Que vai ter uma faixa de frequência bem maior. Então ele tem que ter uma sensibilidade diferente, né? Então a gente faz os equipamentos e as modificações pelo Instagram. O WhatsApp não está preparado para pegar ali o som perfeito de uma orquestra, né? Ele é feito para pegar áudio, basicamente. Ele não tem a sensibilidade para pegar ali as várias nuances de um show, por exemplo, que tem várias frequências, né? Então, por isso que é importante saber ter essa informação aí. Então, não necessariamente saber a frequência, mas saber por que é importante saber a frequência. Bom, a transmissão em banda base, eu até reforcei na aula passada, é quando eu não preciso fazer uma transmissão usando portadora, né? Deixa eu ver onde é que ela está aqui. Está aqui para cima, banda base. Aqui tá alguns cálculos aí, para vocês quiserem rever aí, ó. Deve ser de algum exercício que eu fiz. Aqui, ó. Aqui é para a frequência de 2,4 GHz, ó. Tá vendo? Tá na faixa de 0,127,5 metros, né? Tá na faixa de centímetros. A frequência mais ou menos do Wi-Fi. Gente, cadê a propagação de banda base? Vou achar analógico, comunicação, sinais.
bater na minha campainha. Já volto, peraí. Voltei. Então aqui, ó, transmissão em banda base, está aqui no slide 43. Então a banda base, esse termo banda base é quando eu vou enviar o meu sinal sem qualquer modificação, né? Eu não vou precisar usar uma portadora para transmissão desse sinal. Por exemplo, quando eu vou fazer uma transmissão com fio, né? Eu preciso ter uma frequência específica para colocar num fio para levar do interfone da sua casa? Não, é o fio que vai dar isso, né? É o fio que vai dar esse caminho diferenciado. Lembra que nós falamos da questão da frequência? Para ter um caminho diferenciado, para você sintonizar cada canal. Aqui eu não preciso. Eu vou levar de um fio, vou levar por um fio até o alto-falante lá fora. Vou falar, o alto-falante transforma o sinal lá em áudio. O sinal, a pessoa fala, o microfone de lá transforma em sinal novamente, chega aqui no microfone, transforma em áudio, eu escuto. Eu não preciso ter uma portadora, né? Eu vou transmitir, eu tenho um amplificador, né? Um amplificador de sinal, mas a onda não passa por modificações, é a mesma onda de áudio, a onda base. Em algumas redes de computadores também eu posso simplesmente mandar os bits, né? Não preciso de portadora, eu quero mandar de um computador para o outro, banda base. Simplesmente eu mando o bit, então eu vou lá mandar um sinal, mando os bits para lá e ele recebe e acabou, não precisa de portadora, ok? Quando eu não preciso diferenciar faixas, eu mando por banda base. Facilita, né? Desenhe um diagrama mostrando as etapas de uma transmissão com modulação. Então aqui é importante, né? Que eu acho que o diagrama já está aqui, ó. Também já está pronto. Eu acho que era aquele lá que passou. Deixa eu ver se tem algum mais bonitinho aqui em cima. É aquele lá mesmo. Então, o diagrama que eu quero é esse aqui, ó. Esse. Então, eu tenho um sinal ou informação que eu quero enviar, ok? Ele vai passar aqui, vai entrar no modulador, né? Repare aqui que o sinal aqui é banda base, ou seja, é a informação pura. Ela pode ser amplificada, por exemplo, no caso do microfone, né? Tem que amplificar esse áudio e entre no modulador. A onda vai lá para dentro. No modulador, ela vai ser transmitida vai ser misturada com qual? Uma onda portadora. Então, esse aqui a gente chama de sinal modulante. Então, esse aqui é o sinal modulante, que vai ser misturado com a portadora, ok? Que ela tem de alta frequência, frequência acima de 10 vezes o valor dessa aqui. E essas duas misturadas se transformam no que? Num sinal modulado. Desenhei isso na sala, inclusive, tá? Portadora modulada. E aí vai para uma antena ou o que quer que seja. O importante o que eu quero ali é fazer essa correlação. O sinal, a informação que eu quero transmitir é o meu sinal modulante, ok? Que vai ser misturado na portadora, que vai dar a frequência certa para eu enviar. A mistura dos dois vira um sinal modulado, ou seja, a informação que modificou a portadora e agora eu envio. Depois é só tirar a portadora, eu tenho o sinal. Ok? O diagrama é esse aqui. Vamos ver aqui, o que mais que tem? Aqui, ó. Aqui é a questão do AM FM, né? Que é aquilo que eu falei em sala também. Reforcei lá na sala. Tá aqui, ó. Que é isso aqui, ó.
Bom, deu uma melhorada. Coloquei mais umas coisas no slide aqui, ó. Então eu quero mostrar a modulação AM/FM que eu mostrei em sala, tá aqui, ó. Na FM, vamos começar com a AM que é mais fácil. Eu tenho aqui a portadora, né, uma onda portadora de alta frequência, e eu tenho aqui o sinal que eu quero enviar, né? Quando eu misturo a portadora com o sinal que eu quero enviar, a portadora que vai me dar a frequência específica, né, para que eu transfira, para que eu transmita a informação, ela vai, quando aumentar a amplitude, vai aumentar a amplitude da portadora, né? Quando diminuir a amplitude, vai diminuir a amplitude da portadora, né? Então o sinal vai ficar assim. Lá no receptor, o que eu vou fazer é pegar, eu vou pegar só o envoltório, né? Eu vou chegar lá e vou pegar o envoltório da portadora e eu vou ter a informação que foi transmitida, né? Só o que está em volta aqui. Esse é o caso do AM. No caso do FM, o que eu faço é uma modificação da frequência, né? Claro que é uma modificação pequena, né? Que não vai interferir no meu canal de transmissão, né? Então eu tenho uma portadora, a portadora aqui pura, que pode ser igual a essa, mas o que ela vai fazer com o sinal modulante é exatamente aqui aumentar a frequência levemente quando tiver um aumento do sinal e reduzir a frequência, tá vendo? Quando tiver redução do sinal. Então esse aumento e essa redução me dá os picos, né? Eu sei que esse aumento aqui, ó, de frequência equivale a essa subida e essa redução de frequência equivale a uma descida. Então com isso eu consigo diferenciar. Aqui ou seja, a frequência, a amplitude ficou igualzinha, a frequência mudou, eu consigo fazer essa modificação. Aqui a frequência, a amplitude muda, né? E a frequência fica a mesma e eu pego pela mudança de amplitude. Até tem uma animaçãozinha aqui, ó, pra vocês verem o efeito, tá vendo? Aqui tá o efeito. Aqui é vamos imaginar que é um sinal modulante, né? Imagina uma portadora igual para as duas. O que o sinal modulante faz em cada uma, tá vendo? Aqui aumenta a amplitude, aqui aumenta a frequência. Aqui reduz a amplitude, aqui diminui a frequência. Isso aqui é interessante para vocês poderem observar o que é o efeito de uma com a outra. Ok? Isso também é totalmente fundamental. Totalmente fundamental. Bom, a próxima aqui, ó, escrever o valor das faixas de frequência em LM, FM. Isso aqui é aquela tabela, né? É aquela tabela lá que eu mostrei na aula, só para vocês terem uma ideia das faixas, né, de frequência. Que vai chegar um momento que a gente vai ficar falando, isso aqui é a transmissão em UHF, isso aqui é uma transmissão em VHF, né? Aqui, ó. Então, o que é uma transmissão em UHF? A gente já tem que saber que é mais ou menos essa faixa de frequência. Uma transmissão em VHF é essa aqui. Uma transmissão em HF, né? Isso aí é só anotar esses valores aqui lá no exercício. Por fim, eu pedi que vocês pesquisassem 3 exemplos de ondas eletromagnéticas. O que eu estava pensando é vocês virem aqui, ó, e dar uma gugada no negócio aqui, ó. Vamos dar uma gugada aqui, ó. Chegar aqui, ó, frequência do Bluetooth. Vamos ver se ele fala. Vamos lá. Bluetooth determina que a faixa de frequência de operação dos dispositivos seja 2,4 GHz. Então tá aqui. No princípio seria essa faixa. Frequência que na verdade é uma banda que vai de 2.400 MB, né, ou seja, 2,4 GB até 2,483 MHz. Então, é tudo giga. 2000, então é giga. Então, ou seja, o Bluetooth ele é uma comunicação de curto alcance, né? Principalmente porque ele não vai ter muita potência, né?
Então é uma comunicação de curto alcance. Esse é o Bluetooth. Vamos ver aqui a frequência do Wi-Fi. A frequência do Wi-Fi também essa tem de 2,4 e 5 GHz, né? É comum, né, que a gente hoje em dia já consegue ter 2 canais. 5 GHz ela não chega tão longe, né? É mais curto alcance, mas consegue levar mais informação, né? Então tá aqui mais 2 exemplos. Frequência do, deixa eu ver aqui, como é que chama aquele negócio que a gente faz até pagamento? Frequência do, esqueci. Então, por exemplo, aqui, ó, leitor por aproximação, né? Aquele leitorzinho que a gente usa lá. Qual que é a frequência? Tá aqui, ó, 125 kHz. Aqueles cartõezinhos RFID, né? Que são esses que às vezes você usa pra, chega para entrar numa loja, né? Tem aquele cartãozinho lá. Aqui. Qual que é a frequência que ele trabalha? Esse vendedor está de férias. Olha lá. 2 frequências: 125 kg e 16,56 MHz. Aquele leitorzinho lá para você passa e entra na loja, tá vendo? Então é bom saber qual que é a frequência que ele trabalha. Aqui tem uma questão importante que reparem que ele teoricamente ele seria uma frequência para até uma comunicação até relativamente longa, né? Distante. Mas aqui você limita a potência, né? Se você trabalhar com potência baixa, não vai longe, né? Porque ele já vai começar a atenuar e perder, né? E é essa a ideia, né? A ideia aqui são dispositivos que gastam um mínimo de energia. Então tá aqui 3 exemplos. Ok, pessoal? Então agora é a prova.